Então, controle de registros. Existe uma diferença, tá? É bom deixar claro para vocês, entre documentos e registros. A nossa aula anterior foi sobre controle de documentos internos e controle de documentos externos, tá? Apesar da ISO 9001 estar tratando tudo como informação documentada, é notório que existe uma diferença grande entre os dois. Registros comprovam a execução ou não de um procedimento. Então, se o procedimento, por exemplo, fala do preenchimento de uma planilha, então o registro é aquela planilha preenchida. Tá? Então, como é que você vai controlar esses registros, tá? Essa comprovação da execução do procedimento, por exemplo. Existem a ISO 9001, ela fala que o registro ele tem que ser identificado, ou seja, tem que ter um nome, um código, aquilo que você achar mais pertinente. Tem que estar claro a forma de armazenamento desse registro, tá? Se é em pasta, se é em meia eletrônica, a gente vai detalhar cada um. Se tem que estar protegido ou se tem que estar de livre acesso, no que tange a recuperação ou indexação, tá? Como é que eu vou resgatar esse registro? O tempo de retenção, que pode envolver ativo e inativo, e a forma do respectivo descarte desse registro, tá? Então, vamos dar alguns exemplos aqui inicialmente de registro. Então, a gente pode considerar registro uma nota fiscal, a gente pode considerar registro uma ordem de serviço de produção, uma planilha, a gente pode considerar também como registro um, um formulário, tá? Formulário preenchido, tá? Porque é bom deixar claro que o registro é a comprovação da execução. Então, seria um formulário preenchido, tá? Eu gosto de usar muito esse exemplo que eu usei também na última aula, né? Aquela história da multa da placa, né? Então tem lá a placa dizendo que é proibido estacionar. Isso é o procedimento. Aí você foi lá e insistiu e estacionou. Então você levou uma multa. Então isso é o que a gente considera registro, tá? Então vamos detalhar agora cada um. Então na identificação, né, como eu havia falado antes, você vai identificar com o nome do registro. Então, esse exemplo que vocês têm aí, inclusive, é da área de compras, tá? Então, vocês podem ter acesso aí a esse material, tá? Que está em anexo, um exemplo de matriz de registro, onde essas determinações, essas diretrizes vão estar descritas. Então, percebam que você tem aí o monitoramento mensal de fornecedores, tá? É um registro. Poderia ser a avaliação de desempenho dos fornecedores. Então, esse é o registro. O armazenamento. Então, o armazenamento, eu preciso detalhar. Então, se tiver num computador, tá? Aonde? Em que pasta? Está na rede? Então, qual é a sequência lá? Qual é o endereço da rede, né? Aquela barra invertida. Então, eu preciso deixar tão específico ao ponto de chegar lá. Então, é como se fosse um link. Se eu clicar no link, eu tenho acesso àquele registro. Então, o armazenamento é justamente isso. Se for e-mail físico, em que sala está, em que pasta está, certo? Em que gaveta está. Então, tudo isso é a forma de identificar esse armazenamento. No que tange à proteção, esse registro ele pode ser livre, né? Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso a esse documento, ou ele pode ser restrito. Então, somente pessoas autorizadas poderiam ter acesso. Contudo, se for um documento físico e tiver restrito, vai ter que estar numa gaveta com a chavezinha, né? Então, só quem vai ter a chave é a pessoa que vai poder ter o acesso. Se for no computador, tem que haver uma permissão específica, o que a gente chama de alçadas em sistemas, né? Então, só determinadas pessoas podem ter acesso a esse documento. Então, o TI, por exemplo, se toda a documentação estiver em um programa de computador, ele que vai determinar essas autoridades, quem tem autoridade a abrir esse arquivo, né? E quem não tem. Então, essas alçadas, esse nível de proteção, digamos assim, tá? No que tange a recuperação, ou indexação, que a gente chama, né? É a forma que você armazena esse documento. Então, se você armazena esse documento, esse registro, por ordem alfabética, você resgata por ordem alfabética, então você vai citar aqui. Se você coloca isso numa pasta dividida por cliente ou por fornecedor, seja lá o que for, você deixa claro que você armazena por cliente, ou armazena por fornecedor,
por ordem alfabética, seja lá o tipo de indexação que você use, você vai deixar isso claro aqui nesse item de recuperação. Aí você tem aí ó, o tempo de retenção, certo? Muita gente me pergunta, Denise, por quanto tempo eu devo guardar um documento? Pessoal, se não houver legislação relacionada àquele documento, àquele registro, então, quem vai definir é a organização, tá? A respeito do tempo do armazenamento. Agora, documentos da qualidade, você geralmente armazena pelo menos por um ciclo, para que o auditor possa visualizar, tá? Pelo menos, eu armazenava em 2, 3 ciclos, porque é interessante mostrar para o auditor que a gente, né, fez auditoria anual. Então, para comprovar que a auditoria foi feita de forma anual, eu precisaria ter o ciclo anterior e eu precisaria ter esse ciclo. Então, assim, na verdade, se não houver essa exigência, né, como eu falei antes, é você que vai definir. Sendo mais claro, a gente tem o PPP, que é o perfil psicográfico, perfil previdenciário. Alguma coisa previdenciária. Estou pedindo ajuda aqui aos universitários, porque essa sigla é um tanto meio complicada. Mas é um documento na área de qualidade, gente, na área de segurança do trabalho, desculpa, que esse documento, ele é, ele é guardado por 20 anos, esse documento. Repete, por favor. Perfil proficiográfico previdenciário, certo? Então, esse PPP, digamos assim, ele tem um armazenamento já pré-determinado pela legislação, tá? Então, é necessário você guardar, digamos assim, esse documento por um tempo maior. Bom, existe o ativo e o inativo. Qual é a grande diferença de ativo para inativo? O ativo é um documento que você está em uso ali. Então, o armazenamento dele geralmente vai ser local, vai ser perto de você. Pode estar na prancheta, pode estar numa pasta de fácil acesso ali, que você pode ter acesso, né? Rápido. Já o inativo é um arquivo morto. Então, você passou aquele tempo no ativo ali que você está usando, depois você vai juntar aquele que você não está mais, vai levar meses para poder talvez haver uma consulta, ou nem vai consultar mais, mas tem que manter guardado. Então, isso vai para o inativo. Então, você pode definir o tempo de guarda do ativo e o tempo de guarda do inativo. Isso é interessante também para que você consiga ao mesmo tempo que manter a organização do setor, porque você não vai guardar tanto papel, né? Ter a certeza que caso você venha precisar de um documento, você pode ir lá e pode resgatar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Produtos, né? Geralmente se guardam pelo tempo de validade do produto, os registros de produção, registro de rastreabilidade do produto. Por que isso? Para garantir que, caso haja uma reclamação lá na frente, você possa, a empresa possa resgatar essa informação, tá? Ir atrás e conseguir encontrar, fazer a investigação de causa e conseguir onde é que estava o erro, onde é que estava o problema. Então, se você não mantém esses registros, fica muito complicado de você mostrar isso. Lembrando, né, pela aula do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que quem gera a prova, né, contra o que o cliente está dizendo é a empresa. Então, quem tem que gerar a prova, quem tem que ter esses dados em mão é a empresa. Então, é fundamental que se mantenha por esse tempo. Então, ativo, é o que você está usando, e inativo seria o arquivo morto. E depois você tem o descarte, tá? Esse descarte, ele pode ser feito, deletar se for um arquivo, se for papel, destruir, tá? A forma que você queimar, não, porque né, prejudica o meio ambiente, mas a forma que você achar conveniente para se desfazer daquele documento, tomando ciência da prerrogativa que pode ser um documento confidencial, então talvez nem possa ir para o lixo, precisa ser descaracterizado, digamos assim, antes que isso aconteça. Detalhe, essa matriz de registro que vocês estão vendo, ela tem força de procedimento, tem força de documento. Então, ela pode ser auditada durante a auditoria. Esse armazenamento, a forma de manutenção desses documentos. É necessário que haja uma matriz para cada setor, tá? Então, cada setor vai ter uma matriz dessa e cada setor fica responsável pelo respectivo armazenamento dos seus documentos, ok? Bom,
mais uma aula do curso de formação de coordenadores da qualidade, para aqueles que estão cursando, né? Vão ter disponível a matriz de registro, tá? Para você. E conclua esse módulo através do exercício que já está disponível lá no Google Classroom, tá? Quem tiver interesse no curso de formação de coordenadores da qualidade, basta acessar o nosso site www.objetotreinamentos.com.br e lá você vai poder acessar a foto do curso, que vai dar acesso ao link para que você possa fazer a inscrição e o respectivo pagamento e participar do curso de formação de coordenadores da qualidade conosco, tá bom? Até a próxima aula.